primeiro dia do ano, a igreja nos propõe a figura de Maria, Mãe de Deus, como modelo para construirmos a paz. Hoje também, o Dia Mundial da Paz. Queremos começar o ano de 2012 com esta firme proposição, esse firme propósito de que reine a paz nos nossos corações, e reinando a paz nos nossos corações, nós possamos então ser promotores da paz também. Nós não podemos construir a paz se primeiro nós, no mundo no qual nós vivemos, se primeiro não a construirmos no nosso coração. A paz nasce primeiro nos nossos corações e é fruto desta conciliação interior que nós experimentamos. É tão verdade isso que nós podemos fazer uma comparação com algo que acontece no nosso dia a dia, por exemplo, para ver como, quando existe paz no nosso coração, nós somos promotores da paz. Quando não existe paz no nosso coração, nós embarcamos no ambiente da violência, do confronto, próprio muitas vezes do mundo no qual nós vivemos. Um dia em que a gente está em paz, feliz, tranquilo, e sai com o carro pela cidade, e alguém nos fecha ou faz alguma coisa que nos incomoda. Se nós estamos tranquilos, se nós estamos em paz, aquela pessoa que nos fecha, que nos corta, que fez tudo errado e ainda reclama da gente, às vezes acontece isso, né? Se nosso coração está em paz, nós vemos aquilo tudo, somos capazes até de rir, dizer, está em paz, tranquilo. No entanto, se esse mesmo acontecimento se dá num dia em que a gente sai de casa atrasado, irritado, bravos, preocupados, acontece a mesma coisa. Fecha, passa frente, nos fala alguma coisa, nós soltamos o verbo, como se diz, né? Somos capazes assim de coisas que a gente diz, meu Deus, como fui capaz de dizer isso, de fazer isso, de falar isso? Quando existe paz no nosso coração, quando nós estamos reconciliados conosco mesmo, nós somos promotores da paz e nós somos capazes de afrontar, de enfrentar as situações mais complexas, mais difíceis, mais estressantes da nossa vida com serenidade. No entanto, quando falta essa paz no nosso coração, qualquer coisinha que aconteça é motivo de briga, é motivo de confusão, é motivo para colocar a culpa no outro, para ir contra o outro. Por isso, nós devemos buscar essa paz nos nossos corações. O Senhor disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Uma paz que o mundo não pode tirar, que as circunstâncias externas, exteriores, não podem tirar, porque ela habita lá no mais íntimo de nós mesmos. É uma fortaleza onde nada nem ninguém chega. Maria
é modelo desta paz. Maria viveu neste mundo cultivando e sendo testemunha desse tipo de paz. A vida dela foi complicada, foi difícil. Ela enfrentou desafios tremendos, humilhações, provas, mas por conservar a paz no coração, que era fruto dessa intimidade com Jesus, dessa escuta, o Evangelho nos fala. Maria não entendia muitas coisas que aconteciam na vida dela. O que ela fazia com essas coisas? Ela guardava e meditava no seu coração e buscava ali encontrar uma resposta. Maria é o modelo dessa paz. Essa paz que não é fruto das circunstâncias externas. Essa paz que não é fruto simplesmente de uma condição de vida tranquila, serena. Essa paz que não depende dos outros, mas depende em primeiro lugar de nós. Maria é modelo dessa paz. E a igreja nos coloca no primeiro dia do ano, no dia consagrado à paz, o Dia Mundial da Paz, a figura de Maria, para que nós, em meio aos nossos desafios, as nossas lutas, as nossas impaciências, as nossas tristezas, o nosso estresse, nós possamos olhar para Maria e aprender dela a cultivar no nosso interior essa paz. Nós temos aqui diante de nós a imagem da Virgem de Guadalupe, a mesma Mãe de Deus, que trouxe uma mensagem a São Juan Diego, quando ele estava preocupado, inquieto também. E ela disse a Juan Diego, nós recordamos: não se preocupe, eu estou aqui e sou a tua mãe. Eu quero dar-te essa paz. Eu quero ensinar-te a cultivar esta paz. Não percas a paciência, a esperança, a serenidade. Quero dar-te essa paz. Ao longo do ano que começa, nos desafios concretos da nossa vida, da nossa existência, quando nós sintamos que as circunstâncias externas estão nos afetando muito, quando a paciência começa a ir embora por qualquer coisa, quando os conflitos começam a se acumular na nossa vida, olhemos para Maria e peçamos a ela a graça de cultivar no nosso coração e de manter no nosso coração essa paz que não depende dos outros e que não depende das circunstâncias externas. E deixemos que ela nos fale em meio às nossas preocupações em cada dia do novo ano. Não se preocupe, eu estou aqui e sou a tua mãe. Essa mãe que nos foi dada na cruz, portanto, essa mãe que acolhe os filhos, especialmente no momento do sofrimento e da dor, nos diz hoje e quer dizer cada dia do novo ano: não se preocupe, conserva a paz. Eu estou aqui e sou a tua mãe. Deixemos que esta palavra, que é uma promessa que se realiza cada dia na vida dos filhos e das filhas de Maria, deixemos que essa palavra ecoe ao longo de cada dia do novo ano. Que essa seja a palavra forte, a palavra viva, a palavra eficaz nas nossas vidas.
no meio das nossas angústias e das nossas preocupações, no meio dos nossos desafios, do esforço por realizar nossos sonhos e nossos projetos. Cada dia do novo ano, olhemos para a Bíblia, deixemos que ela nos fale. Com este carinho, com esta força que só ela é capaz de ter. Não se preocupe, eu estou aqui e sou a tua mãe. E que essa palavra seja suficientemente eficaz na nossa vida para serenar, para tranquilizar, para nos ajudar a ter a fortaleza diante das dificuldades que nós temos que viver, que nos dê a serenidade para suportar também as provas que eventualmente o ano novo traga. Vamos rezar juntos nesse momento agora, uma salve rainha, colocando as nossas vidas, o nosso ano nas mãos de Maria. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança.